Você está assistindo Fatos Surpreendentes. As imagens são chocantes e, infelizmente, cada vez mais comuns. Milhares de peixes aparecem boiando, sem vida, na superfície de rios que um dia foram fontes de sustento e lazer. É uma cena desoladora que se repete em diversas bacias hidrográficas do Brasil, do Pantanal à Amazônia, do Tietê ao São Francisco. Este fenômeno não é um acidente isolado da natureza. É um sintoma agudo de uma doença grave que afeta as nossas águas. O silêncio dos peixes mortos é, na verdade, um grito de alerta ensurdecedor sobre o estado crítico em que se encontram nossos ecossistemas fluviais. A água, que deveria ser sinônimo de vida, transforma-se em um cemitério líquido. Relatos de pescadores descrevem rios que mudam de cor, que exalam odores pútridos e que, em vez de peixes saudáveis, carregam uma sopa tóxica de dejetos. Esse quadro lamentável é o resultado direto de décadas de descaso e agressão contínua. Estamos testemunhando a agonia de gigantes como o Rio Doce, ainda sofrendo as consequências de desastres ambientais, e de rios menores, que morrem lentamente, longe dos holofotes da grande mídia. Para entender por que os peixes estão morrendo, precisamos olhar para as múltiplas fontes de agressão que convergem para os leitos dos rios. A principal vilã é a poluição, em suas mais variadas formas. O esgoto doméstico, lançado sem qualquer tipo de tratamento, é uma das causas mais devastadoras. Cidades inteiras despejam seus dejetos diretamente nos cursos d'água, diminuindo drasticamente os níveis de oxigênio e tornando a sobrevivência dos peixes impossível. Além do esgoto, há o lixo. Plásticos, pneus, eletrodomésticos e todo tipo de resíduo sólido formam verdadeiras ilhas de sujeira, que não apenas poluem, mas também criam barreiras físicas, alterando o fluxo natural dos rios. Outro fator determinante é a poluição industrial e agrícola. Indústrias químicas, mineradoras e frigoríficos frequentemente descartam resíduos tóxicos, com metais pesados e substâncias químicas que envenenam a água e toda a vida aquática. No campo, o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes contamina o solo. Com as chuvas, esses produtos químicos são carregados para os rios, um processo conhecido como lixiviação. Esse veneno invisível se acumula nos organismos dos peixes, contamina a cadeia alimentar e representa um grave risco para a saúde humana. O desmatamento das matas ciliares, a vegetação que protege as margens dos rios, agrava ainda mais o problema. Essa vegetação funciona como um filtro natural, contendo o escoamento de sedimentos e poluentes para a água. Sem essa proteção, as margens erodem, causando o assoreamento dos rios. Por fim, a falta de fiscalização eficaz e a aplicação branda das leis ambientais formam um pilar central desta crise. Muitas das atividades poluidoras ocorrem de forma ilegal ou em desacordo com as normas existentes, mas a impunidade prevalece. Sem a presença forte do Estado para coibir os crimes ambientais, os rios se transformam em terra de ninguém. A degradação dos rios não afeta apenas a fauna aquática. Ela atinge em cheio a vida de milhões de brasileiros. As comunidades ribeirinhas e os povos indígenas são os primeiros e mais severamente impactados. Para esses grupos, o rio é a principal fonte de tudo. Quando o rio adoece, toda a estrutura social, cultural e econômica dessas comunidades entra em colapso. A escassez de peixes significa fome e insegurança alimentar, forçando muitas famílias a abandonar suas terras em busca de sobrevivência nas periferias das cidades. Os pescadores artesanais, que representam uma parcela significativa da população em muitas regiões, veem seu meio de vida desaparecer diante de seus olhos. Eles passam dias nas águas e voltam com as redes vazias. O conhecimento tradicional, passado de geração em geração sobre os ciclos dos peixes e as melhores áreas de pesca, torna-se inútil quando o rio está morto. Um exemplo real e dramático é a situação dos pescadores ao longo da bacia do Rio Doce,
após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Milhares de famílias perderam sua única fonte de renda da noite para o dia, e anos depois, ainda lutam por reparação e por um futuro incerto, sem o rio que os sustentava. A contaminação da água e dos peixes também afeta a alimentação de comunidades inteiras. O peixe, que deveria ser uma fonte saudável de proteína, torna-se um veículo de doenças. O consumo de pescado contaminado com mercúrio, proveniente do garimpo ilegal, por exemplo, é uma realidade trágica na Amazônia. Além da questão alimentar e econômica, há um impacto cultural e espiritual profundo. Para muitos povos, os rios são entidades sagradas, parte de sua identidade e cosmologia. A destruição de um rio é a destruição de um lugar de memória, de rituais e de conexão com os ancestrais. É a perda de um patrimônio imaterial incalculável. As consequências da poluição dos rios se estendem muito além das margens, criando um efeito cascata que desestabiliza ecossistemas inteiros e coloca a saúde pública em risco. Do ponto de vista ambiental, a morte dos peixes é apenas a ponta do iceberg. A contaminação da água afeta toda a teia alimentar aquática, desde os micro-organismos e plantas que formam a base da cadeia até os predadores de topo. Com o desaparecimento dos peixes, animais que dependem deles para se alimentar, como aves, jacarés, ariranhas e botos, também sofrem com a fome e têm suas populações reduzidas. A qualidade da água que chega às nossas torneiras também fica seriamente comprometida. A maior parte do abastecimento das cidades brasileiras vem de rios e represas. Quando esses mananciais estão poluídos, o custo e a complexidade do tratamento da água aumentam exponencialmente. Os riscos para a saúde humana são diretos e variados. O contato com a água poluída, seja no lazer ou no uso doméstico, pode causar uma série de doenças, como diarreia, hepatite, febre tifoide e leptospirose. No entanto, os perigos mais insidiosos vêm da contaminação química crônica. A degradação dos rios também contribui para a proliferação de vetores de doenças. Águas paradas e poluídas com matéria orgânica são o ambiente ideal para a reprodução de mosquitos, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Estamos criando, com o nosso descaso, as condições perfeitas para a emergência e a intensificação de epidemias. Apesar do cenário sombrio, a recuperação dos nossos rios não é uma utopia. Existem caminhos e soluções viáveis, mas eles exigem um compromisso sério e coordenado de toda a sociedade. A primeira e mais urgente medida é o investimento maciço em saneamento básico. É inaceitável que, em pleno século XXI, a maior parte do esgoto do país ainda seja despejada sem tratamento. Universalizar a coleta e o tratamento de esgoto é o passo fundamental para devolver o oxigênio e a vida aos nossos rios. Paralelamente, é crucial fortalecer a legislação ambiental e, principalmente, garantir sua aplicação rigorosa. A fiscalização precisa ser intensificada, com mais recursos e autonomia para os órgãos ambientais, como o IBAMA e as agências estaduais. Iniciativas de preservação e restauração ecológica são essenciais. Projetos de reflorestamento das matas ciliares, limpeza de rios com a participação de voluntários e a criação de unidades de conservação para proteger nascentes e trechos importantes dos rios são exemplos de ações concretas que fazem a diferença. A recuperação de rios urbanos, como o trabalho que vem sendo feito em alguns afluentes do Tietê em São Paulo, ou o projeto de despoluição do Sena em Paris, mostra que, com tecnologia, investimento e persistência, é possível reverter quadros graves de degradação e trazer os rios de volta à vida. Por fim, a mudança mais poderosa começa com a conscientização e o engajamento de cada um de nós. A educação ambiental nas escolas e na mídia é fundamental para formar cidadãos mais conscientes da importância dos rios e do impacto de suas ações. Se você se importa com este tema,
e quer continuar recebendo informações que fazem a diferença, peço que se inscreva no canal Fatos Surpreendentes. Nossa meta é chegar aos 100 inscritos, e sua ajuda é fundamental para que possamos continuar trazendo à luz as verdades que precisam ser contadas.